Bom, vamos então para o último, poder de polícia. Bom, o poder de polícia, eu já tinha falado algumas vezes antes, é o poder que o Estado como um todo tem de restringir a nossa liberdade, de restringir as nossas ações, uso dos nossos bens, tudo sempre visando o interesse da coletividade ou o interesse público. Então, quando vocês pensarem numa restrição do que não pode fazer, que não seja crime, efetivamente, provavelmente é poder de polícia. Infrações de trânsito, que não sejam crime, infrações tributárias, que também não sejam crime. Sempre tem que ter essa noção, porque tem muitas infrações que têm essa dupla natureza, né? Que vão ter uma natureza de infração administrativa e penal também. Então, tem algumas semelhanças, tem alguns pontos de contato, mas o poder de polícia ele não está ligado a crime, mas a uma infração de uma norma que tem natureza administrativa. Então, aquilo que está ligado à nossa liberdade é o uso dos nossos bens. Geralmente, as definições do direito administrativo não são definições que estão na lei. Com exceção, eventualmente acontece, nós temos aqui o poder de polícia definido no CTN, Código Tributário Nacional. O que diz no CTN? Considera-se, por que está no primeiro, por que está no CTN? A tributação é uma das formas mais características do exercício do poder de polícia. Ela é uma limitação imposta ao uso dos meus bens. É uma obrigação que é imposta que não tem natureza criminal, em regra, e que é imposta a todo mundo, pelo Estado. Eu não tenho como fugir dos impostos. Tem até aquele ditado, né, que duas coisas que a gente não foge, da morte e dos impostos. Então, está lá no CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração que, limitando ou disciplinando o direito, então, ou vai limitar ou vai disciplinar, ou seja, vai dizer como eu posso exercer meu direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Ligado ao quê? Segurança, então, higiene, isso que a gente está vendo agora da pandemia, eu trouxe para a janela, olha para fora, né? É lá fora que está acontecendo a pandemia, não é aqui dentro. Mas o que a gente está vendo em relação às proibições, as limitações de circulação, as limitações de funcionamento, tudo isso é exercício do poder de polícia. Em razão do quê? Em razão do interesse da coletividade. Então, segurança, higiene, a ordem, costumes, disciplina e produção do mercado. Então, o que o mercado pode produzir, o que não pode produzir, em quais lugares da cidade pode produzir ou não pode produzir. Existe isso, né? Existe zoneamento, tem lugar que pode ter residência, tem lugar que pode ter residência, ter comércio, exercício da atividade econômica, dependente de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública, respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Quando é que se considera regular o exercício do poder? Está lá no parágrafo. Quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, ou seja, de acordo com as competências, né, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tem como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, quando tem discrição, quando é possível escolher sem abuso ou desvio de poder, ou seja, sem tentar beneficiar ou prejudicar alguém. Esse é um exercício do poder de polícia regular. Legal, né? É um fechamento de tudo que a gente começou a ver com os princípios e dos poderes anteriores. Algumas formas, como é que se expressa o poder de polícia? Ele se expressa tanto de forma preventiva, fiscalizadora, quanto repressiva. Preventiva é quando se criam normas, atos normativos, então, regulamentos, portarias, proibições, restrições. Né? São, então, disposições abstratas e genéricas que delimitam a atividade e interesse particular em razão do interesse coletivo. Vou dar como exemplo aqui, atos que regulam o uso de fogos de artifício, em local fechado, por exemplo, proíbe. Polícia administrativa fiscalizadora. Aí eu vou fiscalizar se essas normas estão sendo cumpridas ou não. Condições de higiene, vistoria de veículos. Por fim, poder de polícia repressivo. Eu criei a norma, eu fiscalizei e, por fim, eu vou repreender quando a norma está sendo descumprida. Fechar estabelecimento comercial, inchar veículo, enfim, são medidas mais drásticas, né? Isso está dentro do poder de polícia administrativa também. Agora, durante a pandemia, aconteceu inúmeras vezes que a polícia ela fez tanto o papel de criar normas administrativas, polícia administrativa, tá?
criar normas administrativas quanto efetivamente repreender. Repreender e multar pessoas, essas multas por não utilização de máscaras, por exemplo, está dentro do poder de polícia. Não tem relação direta com o conceito de segurança pública, porque quem realiza as atividades de controle, de fiscalização do poder de polícia, não é necessariamente a polícia militar. Ela pode vir a ser chamada para acompanhar, por exemplo. Se tem um fiscal do município e verifica que uma loja está aberta, ele pode pedir o fechamento, e se ele não for atendido, ele pode pedir auxílio da força policial. Mas é porque aí vai ter um descumprimento a uma ordem, né? Existe um desacato ali. Desacato não, eu sou meio ruim penal, né? Mas existe o descumprimento de uma ordem de uma autoridade. Então ele pode chamar a polícia para ajudar com a força policial. Mas não é competência da polícia fazer isso. O poder de polícia ele vai repercutir sobre bens, direitos e atividades, e o poder da polícia judiciária vai repercutir diretamente sobre as pessoas, a partir de um ilícito penal. E nós estamos falando aqui de ilícitos administrativos. Isso está lá na Constituição também, o que compete às polícias federais, às polícias civis. Vocês já estudaram, eu imagino. Quais são as características ou atributos do poder de polícia? Ele é discricionário. E isso, esse caso da pandemia, ele deixa muito claro o quão discricionário é. Cada prefeito tem competência para estabelecer o que ele entende que é adequado para as necessidades do seu município. Da mesma forma, cada estado tem competência para dizer o que é necessário para as necessidades daquele município. E alguns vão fazer assim, outros vão fazer assado. Não existe uma norma vinculada dizendo que tem que ser feito assim, que tem que ser feito assado. Isso principalmente na questão da valoração, né? É uma norma. Eu vou proibir aqui e vou liberar ali. Isso é discricionário, ele vai ser baseado em estudos, vai ser baseado, enfim, na ciência, né? Mas é discricionário. Preventivo, por exemplo. Qual é o sentido da rua? Qual é o sentido da rua? Qual loja vai ficar fechada? Que tipo de comércio funciona? O que o restaurante pode atender? Se ele pode vender só no balcão? Tudo isso é discricionário. Fiscalizatório. Aqui eu estou falando da forma de exercício do poder de polícia, né? Fiscalizatório. Bom, qual loja vai ser fiscalizada para ver se está funcionando adequadamente ou não? Qual horário? Em que horário vai ter blitz? Em que rua? O repressivo, ele é vinculado. Então, por isso que, em regra, o poder de polícia ele é discricionário, mas quando a gente pensa no poder repressivo, se existe uma norma prevendo, por exemplo, a aplicação de multa, e se verificou irregularidade, não existe margem de escolha. Tá? Pelo menos não dentro dos limites da legalidade. Ele vai ser, em regra, auto-executório, porque vai depender se existe previsão para fechar uma loja, vai ser fechada a loja. Não precisa de autorização do judiciário para isso, lembra do princípio da auto-executoriedade. Imperativo e coercitivo, ele independe da vontade dos policiados. Tá? É o que se chama de poder extroverso, poder que é extrovertido, que ele sai daqui para fora. Daqui, no caso da administração, para fora. A gente pode também ver ele como um poder negativo, poder que objetiva uma abstenção, né, um não fazer, e também como poder positivo, obrigar a fazer, obrigar a abrir, obrigar a funcionar, obrigar a fazer declaração de imposto de renda, a construir um local. Sim, o Estado pode obrigar a gente a construir, a dar uso a uma propriedade privada. A competência, isso aqui chegou no STF recentemente, né? E acho que eu disse isso em aula mais uma vez, que essa discussão se compete aos estados ou aos municípios definir o que vai fazer numa pandemia, isso é uma não discussão, isso é para qualquer pessoa que estuda direito administrativo, é meio que óbvio, administrativo, direito constitucional. A gente vive numa federação, é evidente que cada um tem certas competências. O poder de polícia, ele vai ser dividido de acordo com as competências das fronteiras. Se nós estamos falando de uma atividade que é exercida exclusivamente no município, é o município que vai delimitar como funciona aquela atividade.
nós estamos falando dos limites de um Estado, é o Estado que vai delimitar. Da mesma forma, a União. Então, essa questão não tem muito o que discutir. É claro que isso depende também de outro, é um conjunto de competências. Por exemplo, compete primeiramente à União legislar sobre direito civil e comercial. Beleza. Mas quem é que vai definir o horário de funcionamento, o local da atividade, como é que vai funcionar? É o município. O município diz até que hora o comércio pode ficar fechado, se vai abrir aos finais de semana ou não. Por exemplo, no município que eu morava, eu não sei se ainda é assim, Santa Maria, Rio Grande do Sul, os supermercados ao final de semana não poderiam, no domingo, acho que não era o final de semana inteiro, não poderia funcionar com empregados, porque era uma garantia de que os empregados do município iam ter um descanso. Então, eles poderiam abrir desde que as pessoas trabalhando fossem do núcleo familiar dos proprietários, exclusivamente. Era uma forma de garantir que aquelas pessoas tivessem o seu descanso semanal, que não ficassem sempre funcionando, sempre trabalhando. Então, a competência do município definir isso até um certo limite, né? Tudo é uma questão de razoabilidade e de proporcionalidade. Existe uma justificativa razoável para isso? Se entende ainda que tem. Por que eu digo razoável? Imagine se um determinado município estabelecesse que existe a hora da sesta e do meio-dia às 3 da tarde as lojas têm que fechar. Se vocês já foram para o Uruguai, por exemplo, agora não mais, mas antigamente eu ia muito para a Ribeira, que é uma fronteira, aqui na fronteira. Muitas das lojas fechavam nesse horário para o horário da sesta, numa questão de tradição. Imagina que o município estabelece isso porque é uma tradição no local. Aí talvez pudesse ser questionada a legalidade dessa determinação de fechamento ao meio-dia. Por exemplo, eu não posso delimitar a quantidade de pessoas, de tipo de atividade numa rua. Por exemplo, farmácia. Farmácia tem muita farmácia, às vezes tem uma do lado da outra, literalmente. Tem droga raia, droga não sei o quê, tudo uma colada na outra. Súmula vinculante 49 ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Se tem uma súmula, é porque isso já foi muito questionado, é porque muitos municípios provavelmente já tentaram fazer isso. Então não pode, ofende a livre concorrência. Então a gente tem que fazer uma análise sempre contextual, conjunto de, por exemplo, livre concorrência com segurança pública, com salubridade pública, que é o que está acontecendo agora na pandemia, né? Mas e a concorrência e o princípio da liberdade de atividade, né? Como é que fica? Eu tenho liberdade de usar máscara. Algumas pessoas questionaram isso. Aí entram outras questões que são interesses maiores que devem prevalecer. Quando é que o poder de polícia ele é exercitado de forma regular? Quando ele é desempenhado por órgão ou autoridade competente, e quem é que estabelece a competência? A lei. Ser exercido nos limites da lei aplicável, observar a proporcionalidade e razoabilidade, que é o que eu estava falando agora, observar devido processo, sem abuso ou desvio de poder. Basicamente é o que está lá no parágrafo do artigo 78 do CTM, parágrafo bem simples. Aqui trouxe só um exemplo de uma ementa, tem centenas de emendas falando sobre poder de polícia. Tá? Sobre poderes é isso, e continuamos na outra semana falando de atos administrativos, que está conectado diretamente aqui com o poder de polícia.